da Bahia é a mais antiga região produtora de cacau do Brasil, com 275 anos de história. No final dos anos 80, uma série de fatores influenciaram a forte queda de produção. Plantios velhos, manejo inadequado, sistemas de produção ultrapassados e, claro, doenças como a vassoura de bruxa. Porém, o plantio de cacau é parte da identidade das pessoas e o sul da Bahia possui grande potencial de crescimento. Renovar o plantio é uma necessidade frente a esses problemas e também uma ótima oportunidade de atualizar o sistema de produção. Então, vamos renovar? Esse Renova Cacau tem trazido um bom resultado para nós e a região está se expandindo e estamos aí nessa luta. A maior parte dos solos cultivados com cacau são ácidos, sendo um dos problemas que mais limita a produção de cacau no Brasil, pois, geralmente, solos ácidos possuem altos teores de alumínio e manganês, que causam toxidez às plantas. Quando pensamos em fertilidade do solo, o primeiro problema a ser identificado e corrigido é o excesso de acidez. Os solos ácidos também são muito pobres em nutrientes como cálcio e magnésio e muitas vezes precisam ser corrigidos. Tudo começa com a amostragem de solo. Geralmente precisamos ter duas amostras, uma mais superficial, da camada 0 a 20 ou 0 a 10, e uma mais em profundidade, da camada 20 a 40 ou 20 a 60. Essas amostras precisam ser bem coletadas e encaminhadas a um laboratório que tenha um programa de controle de qualidade. Posteriormente, com o recebimento dos laudos, os mesmos precisam ser interpretados por um engenheiro agrônomo para recomendar corretivos e ou adubos. Vários tipos de insumos podem ser utilizados para a correção da acidez. O mais comum, barato e fácil de acessar no Brasil é o calcário. Ele corrige a acidez do solo, aumenta os teores de cálcio e magnésio e reduz a toxicidade causada pelo excesso de alumínio e manganês. Com o laudo em mãos, o engenheiro agrônomo calculará a dose adequada do calcário a ser aplicado. E isto é muito importante porque, se a dose for muito pequena, a acidez não será corrigida. E se a dose for muito elevada, causará uma supercalagem que trará outros problemas ao solo, como, por exemplo, diminuição da disponibilidade de micronutrientes. O gesso não é um corretivo de acidez do solo, mas é um amenizador da acidez do solo, e como ele consegue penetrar, ele é justamente usado para diminuir essa acidez, diminuir essa toxidez por alumínio em camadas mais profundas do solo. O calcário é também um adubo, mas só de cálcio e magnésio. O gesso é também um adubo, mas só de cálcio e enxofre. Lembrem, aquela amostra de solo da camada mais superficial vai ser utilizada pelo técnico para fazer a recomendação de adubação. Aqui nós temos dois fertilizantes de nitrogênio, a ureia, e um tipo de ureia protegida. Existem outros fertilizantes de nitrogênio, como o sulfato de amônio e os nítricos. Aqui nós temos dois fertilizantes de fósforo, o superfosfato triplo e o MAP, que também é fonte de nitrogênio. E aqui nós temos o principal fertilizante de potássio usado no Brasil, que é o cloreto de potássio. Vamos apresentar agora a vocês alguns micronutrientes. Nós temos aqui uma fonte de cobre, o sulfato de cobre, uma fonte de zinco, o sulfato de zinco, uma fonte de manganês, o sulfato de manganês, e aqui uma fonte de boro, o ácido bórico. Existem vários outros fertilizantes de micronutrientes. O melhor período para fazer adubação, a gente tem que observar o período de chuva. Choveu, você faz adubação. Se vê que não vai ter chuva naquele período, é bom você aguentar e esperar que é um período que realmente venha ter a chuva. Porque se o produtor jogar o adubo no solo e em seguida vir sol, ele vai correr o risco de ter perca. E se ele vai ter perca, ele vai perder parte do recurso que foi aplicado na propriedade. Com a palavra, quem já renovou. Eu estou me sentindo muito bem, pois a parceria está nos trazendo uma lucratividade melhor, pois as plantas são melhores de conduzir. O caminho de todos nós vai ser renovar cacau.